E eu acho que é isso que nós vamos falar hoje, né? Sobre justiça restaurativa. Sim. Pouquinho antes de você entrar, eu estava conversando que semana que vem nós teremos um encontro muito importante em São Paulo e Curitiba, porque nós vamos conhecer os ganhadores do prêmio Personalidade Profissional RP do Ano, agora de 2020. Foi uma votação pública, né? Então, nós tivemos uma participação muito grande de profissionais e não profissionais de São Paulo e Paraná. Então, estou convidando aí a todos os nossos seguidores, tá bom? Então, oi, professora Silvia Liberatori, nossa professora, nossa conselheira querida, que sugeriu aí a professora Carla Cordeiro para falar sobre justiça restaurativa. E quem é a Carla Cordeiro, né? Ela é professora da Rede Municipal de Educação de Londrina há 31 anos, graduada em Educação Física pela UEL, querida UEL, que tem o curso de RP, especialista em Educação Especial e Psicopedagogia, facilitadora de círculos de diálogo, conselheira do Compass, que inclusive o Conherp é parceiro, né? E atualmente responde por projetos pedagógicos e eventos na Secretaria Municipal de Educação. Importantíssima a educação hoje, né, professora? Com certeza. Com certeza. A gente vem trabalhando hoje numa dimensão muito diferente do que a gente sempre fez, né? Com certeza. E com novos desafios nesses tempos de Covid, né? Muitos desafios. Aliás, desafios que a gente nem sabe o que vem pela frente ainda, né? O que vai resultar de tudo isso. Vai resultar, exatamente. Bem, professora, o que é justiça restaurativa? Para quem nunca ouviu falar, para quem não conhece. Bom, quero primeiro dizer boa tarde, quase que boa noite já, praticamente. É um prazer estar aqui, né, junto com o Conselho de Relações Públicas, acredito que estadual e federal, é isso, né? Sim. E a gente... e quero agradecer muito a você, Marilisa, a Mariana, que me orientou bastante desde o começo, que fez, né, o convite, a Silvia, que é a nossa mediadora aí, né, que ela é do Compass, eu também participo do Compass, que é o Conselho da Paz aqui de Londrina, e agradeço imensamente por estar aqui nesse momento, né, trazendo um pouco sobre a justiça restaurativa. E é bem por aí que nós vamos começar. O que é justiça restaurativa? Porque esse nome, né? Justiça, parece que é algo assim grandioso, que realmente vai chegar, uau, né? Mas a gente entende assim, que nós, seres humanos, a gente sempre teve a necessidade de nos relacionarmos. E a justiça restaurativa, ela busca e faz esse resgate exatamente de trazer essa conexão entre as pessoas e para que a gente seja pessoas cada vez melhor. Ela vem realmente da justiça, né, que foi o berço de onde nasceu toda essa trajetória, mas isso não quer dizer que já não é algo que se já fazia há tantos anos atrás, porque por volta de 1970, Harold Zer, que hoje é um advogado aposentado, ele é um juiz, né, dos Estados Unidos, ele começou um resgate das questões mais ancestrais que trabalhavam com círculos, né, com círculos, através de círculos, assim como os índios que para ir para a guerra, para se preparar, todas as cerimônias que eles tinham de relações, eles faziam através de círculo, nascia alguém, eles comemoravam, né, no seu evento, através do círculo. Iam para a guerra, eles faziam a cerimônia da guerra através de círculos. E então, como o dia a dia de hoje, a gente é tão atribulado, é tudo para agora, tudo para já, a gente perdeu um pouco essa questão dessa relação humana. E hoje, mais ainda, né, com essa questão de estarmos aqui em vídeo, de não termos mais o olho no olho, de
de olharmos a nossa plateia, né? Com a reação do pessoal que está entrando. Então, isso até se acentuou mais hoje. Isso não quer dizer que a gente deixa de estar conectado, né? Não deixa de estar nas nossas relações. Mas a pandemia trouxe isso, né, Marilisa? Essa questão do quanto é importante as nossas relações. Porque a gente vê hoje tantas pessoas com tantos problemas emocionais hoje, que não conseguem sair, não estão saindo, e está com muita demanda, muita tristeza de não poder estar junto. Nós, das escolas, né, que nós passamos o ano todo praticamente dando aula por vídeo. Imagina trabalhar com vídeo com criança, né? Com que é o meu foco. Então, a gente realmente percebeu o quanto é importante as relações humanas. E é disso que a gente vai tratar na justiça restaurativa. A origem, então, da justiça restaurativa, ela vem da tradição dos índios americanos, é isso, professora? Na verdade, foi um resgate, né? Foi se resgatando ali, e porque assim, vamos pensar que a justiça hoje, ela é baseada no retributivo, no punitivo, né? Sim. Então, hoje, acontece uma situação de dano entre uma vítima e um ofensor. Eu vou colocar algumas situações, não é minha área, tá? Mas, então, como a gente estuda muito e está muito envolvido nisso, eu tenho aqui essa questão para poder estar trazendo. A gente trabalha muito próximo à doutora Cláudia Catafesta, né, aqui em Londrina, que ela é juíza, então por isso eu posso estar trazendo, mas eu queria só deixar claro que não sou da área do judiciário, tá? Mas como a gente estuda muito isso, dá para estar trazendo. Então, assim, iniciou-se procurando um resgate nessas relações, porque quando existe a questão da vítima e o ofensor, na justiça retributiva, a questão a vítima fica de lado e o Estado assume a posição da vítima para fazer uma sentença para o ofensor. É assim que acontece. Certo. E o Estado vai dizer, olha, ele está inocente ou não está, vai preso, não vai acontecer isso, e dá uma punição para essa pessoa. A questão da justiça, ela traz um novo olhar para que a gente veja uma restauração dessa relação vítima-ofensor, e não só a punição e pagar de um jeito que nem sempre é o mais adequado. Quero deixar bem claro que ela não vem para substituir, ela vem para complementar, porque hoje já existe um sistema que não é só no Brasil, né? É no mundo todo, na questão da retributiva, que não fala assim, vamos colocar uma outra no lugar e pronto, acabou, porque é melhor. Não acontece assim, porque as relações também não são simples às vezes, né? Mas então, até eu queria colocar aqui um caso, só para a gente exemplificar um pouco, que aconteceu aqui em Londrina, no Paraná. E a doutora Cláudia... Só primeiro eu quero agradecer quem está entrando. Mandem aí de onde vocês estão falando, né? Se vocês forem estudantes, mandem o nome das suas faculdades para a gente poder agradecer. Se for de São Paulo, do Paraná, de fora dos nossos 2 estados, nosso Fábio Mascarenhas, que é nosso conselheiro, também entrou aí. Eu acho que é importantíssimo você que é profissional de GRP entender a justiça restaurativa, porque é um método importantíssimo e inovador no que diz respeito à escutativa, à questão dos relacionamentos, né? Olha, a Uniso de Sorocaba já falou um oi aí. Vamos lá, professora. A gente vai conversando, você pode Isso, interromper. Beleza. Eu falo demais, é mal de professor, né? Então, assim, eu tenho aqui até Tony Marshall, ele trouxe assim, que a justiça restaurativa é um processo através do qual todas as pessoas envolvidas com o dano que causou ofensas encontram-se para decidir coletivamente
e em um espaço seguro, como lidar com essas circunstâncias decorrente do ato que já aconteceu, e todas as suas implicações para o futuro. Então, também não para ali só vamos fazer um círculo, conversar, resolver e pronto, acabou. Não, ainda vê as questões futuras se realmente cada um está cumprindo o seu papel. Né? Por isso, quando a vítima e o ofensor traz as suas demandas, as suas necessidades e as suas histórias de vida, o círculo, ele traz essa prerrogativa de você sentar, ouvir o próximo, trabalhar a questão da empatia e poder, no coletivo, né, poder trabalhar essas questões e resolver em conjunto, que a gente vai falar um pouquinho, mais ou menos, como funciona. Esse círculo que você... Tudo bem, quando você fala do círculo, é uma ferramenta da justiça restaurativa, desses encontros, desse diálogo. Então, a justiça restaurativa, ela tem princípios, ok? Ela é baseada em princípios. Até vou citar alguns dos princípios que são os principais. Mas ela também tem a metodologia de como desenvolver esse princípio. Então, na metodologia, realmente, professora, sentar... professora, né? Marilisa é professora, né? Professora da vida. Ok. Então, sentar em círculo com as pessoas que estão ali para esse momento. E o facilitador, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele também, ele vai trazer perguntas, questões que as pessoas, uma por uma, vão respondendo de acordo com a sua história de vida e não julgando ou apontando o outro, né? Por isso, ele traz, é mais complexo falar, assim, parece simples, né? Vamos sentar, fazer uma rodinha, como eu disse, né? E vamos conversar. Não, ela é muito bem orientada, ela é muito bem direcionada para chegar nas questões. Por isso, o facilitador, ele não se envolve com as situações, ele está ali para orientar. E o círculo e as pessoas que estão ali, que sentem um ambiente seguro, a partir do momento que elas sentem isso, que elas sentem que elas podem falar sobre si e trazer as suas demandas, as suas necessidades, elas mesmas chegam num consenso. Ou não, pode acontecer, é muito difícil, mas pode acontecer também de não ter um consenso, né? É a possibilidade de um ouvir o outro. Exatamente. Mesmo que não tenha... é minha cachorra. São situações, né? Nós estamos em home office. Mesmo que não tenha, assim, a gente, é claro, a gente sempre deseja que chegue num consenso, num crescimento, né? Mas pode acontecer de uma situação muito grave e as pessoas não entrarem num acordo, né? E o facilitador, ele está ali exatamente para isso, perceber até onde essa troca entre as pessoas que estão ali no círculo, até onde ele pode permitir que continue, ou que não, que encerra ali, ou talvez faça um próximo círculo, né? Às vezes tem círculo que dura mais de 3 horas, com 5, 6 pessoas, então é algo que é construído, né? Então ele não é pronto. Entendi. Professora, nosso abraço aqui, olha, lá para a Faculdade Paulista de Comunicação. Tem gente da Secretaria Municipal de Londrina participando. Minha parceira. Uniquisul, eu já vi gente de Goiânia, então nosso abraço. Já quero fazer o meu papel de blogueira, né? Agora, de quarta-feira à tarde, eu sou blogueira, então, coloquem aí nesse aviãozinho do lado e convidem os seus amigos para poder participar desse nosso bate-papo falando sobre justiça restaurativa. E quem nos ouve, professora Carla, são profissionais ligados à comunicação, profissionais de relações públicas. Uhum. E quando a gente fala de empatia, de escuta ativa, de relações interpessoais, são matérias-primas no que diz respeito ao nosso trabalho, né? Sim. Quando é
que a justiça restaurativa ela é necessária? Eu queria que você nos desse exemplos. Ok, então assim, eu vou dar um exemplo, eu disse que ia dar e não dei. Então, eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu aqui em Londrina, numa escola, que uma criança chegou para a juíza o relato assim, que uma criança, quase adolescente já, chegou na escola com uma faca dentro da mochila e desferiu um golpe contra uma segunda parceira, colega de sala. Sim. E isso chegou para a juíza desta forma. Então, sem ter o antes e o depois, ela que teria que tomar essa iniciativa do que acontece. No entanto, como a doutora Cláudia é uma pessoa que já vem trabalhando muito com a justiça restaurativa aqui em Londrina, e quero dizer assim também, que na justiça hoje existe uma resolução, que é a 225 de 2016, que ela traz já todo um encaminhamento de como se fazer. Então, não é assim qualquer caso, né? Então, tem todo um procedimento para chegar um juiz a pedir que se vá para a justiça restaurativa. E ela fez o encaminhamento deste caso para a justiça restaurativa. Os facilitadores são profissionais, são pessoas de qualquer área, né? E que elas se envolvem e tem um curso, ela faz esse curso da justiça, de facilitador da justiça restaurativa, e aí ela tem essa condição de estar trabalhando nos círculos. Normalmente a gente faz um círculo com 2 facilitadores, porque sempre um dá um apoio para o outro, né? Então, essa criança foi para mediação de conflito, né, através da justiça restaurativa. Aí, quando começa a se ouvir, porque nesse caso se ouve as partes. Primeiro, ouve a criança, que no caso ela seria a ofensora. Ouve-se a criança que recebeu o golpe, né? E ouve pessoas que estão envolvidas. Então, ali, como foi na escola, ouviu o diretor, ouviu a família de cada uma das crianças, e chegou numa situação onde a criança que desferiu o golpe, ela já vinha sofrendo bullying pela outra há muito tempo. Então, ali fica a situação, quem realmente era vítima e quem realmente era ofensor. Mas não para aí, não cabe a mim, facilitadora, julgar quem é, quem não é. Então, por isso a gente trabalha um princípio da horizontalidade. Ali, quando se reúne, todo mundo está no mesmo nível, todo mundo está numa mesma situação, né? Não tem quem é mais, quem é menos, estamos ali para trazer a questão da relação entre as pessoas que estão próximas e que houve um ato ofensivo, né? Então, ali, a partir do momento que essas crianças e essas pessoas decidem se juntar, elas vão estar dispostas, dito como que é o processo, que tem o objeto da fala, que só pode falar quem está com esse objeto, e é qualquer objeto que a gente pode levar relevante àquela situação, né? E que, enquanto o objeto está com outra pessoa, eu tenho que ouvir, aí entra fantasticamente a questão do ouvir, né? A questão dessa escuta ativa, que é muito importante, que hoje a gente, às vezes, tem deixado um pouco, né? A gente só quer falar e não para ouvir o outro, né? E por isso traz a segurança do grupo. Quando se junta todos num grande grupo, cada um vai colocar, o facilitador faz perguntas direcionadas à pessoa. Ele não vai perguntar o que aconteceu, né? Ele jamais vai falar assim, o que aconteceu? Não. Ele vai trazer uma pergunta através da comunicação não violenta, que como você se sente agora diante do que aconteceu? Então, ela não vai relatar, porque já relatou lá atrás no individual, né? Ali já foi falado no individual. Ali ela vai trazer os sentimentos dela. E a partir de ouvir o outro, vai se construindo essas relações.
e reparação do dano, até que chega num final de um círculo e a facilitador propõe. Vocês conseguem pensar em algo que a gente possa dar continuidade na convivência entre vocês? Aí as próprias pessoas do círculo vão trazendo soluções. Olha, eu como diretora da escola posso fazer isso. Olha, eu como a pessoa que desferiu a facada, posso sempre estar lembrando ela que ela pode me ajudar. Pode ser diferente a nossa relação, a gente pode conviver melhor. Então, cada um vai trazendo a sua conclusão para isso. No final é tudo descrito, né? O facilitador descreve, todos assinam e todo mundo fala, tem uma rodada também, né? Que eles falam que eles estão de acordo e que vão cumprir. E ali também é tirado mais um dia do círculo, para que lá na frente eles combinem, voltem a dizer, olha, eu estou cumprindo com o que eu coloquei no círculo passado ou não, né? Ou se precisa remanejar. Então é mais ou menos assim que forma-se um círculo conflitivo. Mas... Entendi. Eu quero... Tá, pode perguntar. Não, na verdade eu queria saber com relação a números, né? Números ou histórico da justiça restaurativa no Brasil. E aí quero aproveitar que eu já te interrompi, mandar um abraço lá para Val de Passo Fundo. A Valmíria é nossa conselheira do Federal e trabalha com justiça restaurativa, né? Mandar um abraço para o Denilson Martins, que passou por aqui, a Gabi, a Célia da Mega Brasil, que é nossa parceira, né? Nós estamos aqui fazendo uma construção e instigando o olhar do nosso profissional de comunicação para a justiça restaurativa e fazer com que ele pense como é que ele pode trabalhar essa ferramenta, né, esse processo da justiça restaurativa dentro do seu dia a dia. E o nosso abraço também para o nosso conselheiro, Aloísio, que está aí sempre nos prestigiando. Mas no Brasil, professora, qual é a situação da justiça restaurativa no Brasil? Isso é bem interessante a gente pensar que já faz 10 anos da justiça restaurativa no Brasil. Ela iniciou lá no Rio Grande do Sul, onde hoje é muito forte, né, na equipe do judiciário, e hoje já não está mais no judiciário, e é onde eu vou querer chegar, e até dizer a questão do profissional das relações públicas, né? E foi se disseminando em todo o Brasil. Eu terminei um curso de aperfeiçoamento da justiça restaurativa agora, onde a gente era um curso virtual com mais ou menos 200 pessoas e somente não tinha representatividade de 3 estados brasileiros. Então, assim, ela vem crescendo muito, né? Porque realmente é uma ferramenta que hoje a gente tem, que eu posso até dizer ferramenta, mas que é muito mais que isso, né? Que a gente pode utilizar os círculos de diálogo em qualquer instância. Ela iniciou, e eu estou dando esses exemplos do judiciário, né? Mas que hoje, como prevenção, inclusive, a gente utiliza muito nas escolas. A gente verifica, aqui em Londrina, a gente tem muito no Conselho Tutelar, a gente verifica círculos acontecendo na assistência social, a gente, nas faculdades, né, tanto de pedagogia como de direito, hoje ela vem sendo também um tema muito forte, até como disciplina, né? Então, assim, hoje está crescendo bastante, eu não sei te dizer em questões numéricas, mas, de fato, a gente sabe que ela já está em todo o Brasil, né? E a tendência é cada vez aumentar mais, tanto pela parte do judiciário, como também em todos esses... Tem igrejas que utilizam, a gente já viu, assim, até pessoas que fazem chá de bebê utilizando a metodologia do círculo. Então, ele é fantástico, você pode replicar ele onde você estiver presente.
né? Tem um grupo de trabalho em empresas, né? Tem se usado bastante para a questão de criação de vínculos, de formação de equipe, de gestores. Então, ele é realmente uma ferramenta que ele tem uma dimensão muito grande de como você pode adaptar dentro do objetivo maior que você tem, né? E nas relações públicas... Para quem está nos assistindo, professora, e trabalha com comunicação interna, que é o que você acabou de falar, né? Existe algum material que ela pudesse pesquisar, que ela pudesse se inteirar melhor de como trabalhar os círculos dentro das organizações? Então, material tem muitos, né? Inclusive eu tenho aqui, eu posso estar mostrando. Claro. Aqui uma das precursoras também, né, da justiça restaurativa no mundo, né? Ela é uma canadense, a Kay Pranis, e ela trabalha muito na questão dos círculos de diálogo, de construção de diálogo, né? Então, esses círculos, eles são mais voltados para preventivo, para a questão... e empresas, praticamente, também, que eles utilizam muito. Então, aqui eu tenho um livro dela, que são os processos circulares na construção de paz. Esse é o básico. Então, aqui você tem toda a construção de como se trabalhar um círculo. Então, porque tem uma sequência, né? O círculo, você introduz um check-in, depois vem... Então, tem o passo a passo do círculo. O ideal é que se faça um curso. É um curso extenso. Aqui em Londrina, a gente trabalha ele da seguinte forma. São 4 dias, manhã e tarde. Então, é um curso de 32 horas presencial, onde você faz o tempo todo a vivência do círculo. Então, o que é mais rico em você ser o facilitador é você conhecer mesmo o processo e vivenciar. Quanto mais você vivencia e você tem essa experiência, cada vez melhor você fica. Isso é em tudo, mas ali nessa situação de círculo para perceber. E exatamente entra isso dentro das relações públicas, né? É você perceber, estar atento, olhar para o outro, olhar para o ambiente e descobrir ali o que está acontecendo com esse grupo, o que está acontecendo com essa equipe, né? O que eu posso trazer para essa equipe onde eles possam se construir de uma forma diferente, né? De ter um olhar, é uma inversão mesmo de valores, não é eu trazer algo pronto, mas a própria equipe se construir diante do que eles mesmos têm para trazer. Aqui eu tenho um outro livro também, A Comunicação Não Violenta. Eu acho que fica um pouco invertido, né? Porque eu tô com a minha câmera... Mas eu vou pedir para a Mariana, que está aí nos acompanhando, você fala e ela vai escrever no chat para quem está acompanhando. Vou falando, então. O primeiro, que traz toda a teoria e toda a prática dos círculos, os processos circulares de construção de paz, da Kay Pranis. É Q-A-Y Pranis, P-A-R-N-I-S. A Silvia colocou ali para gente. A Silvia deve ter esse livro, ela já deve ter lido, inclusive. Ele é muito fácil de leitura. Circulares. Circulares, certo. Processos circulares, isso. Esse outro é o da comunicação não violenta. Ele não fala tanto da justiça restaurativa, mas é do Rosenberg, esse aqui, Marshall Rosenberg. Está invertido, vê se dá para acompanhar. Ele fala muito de como você construir essa conversa, essa fala, e acredito que para relações públicas esse é um livro fantástico, porque é comunicação não violenta, né? O seu diálogo, como você vai fazer, como você não vai ser invasivo, como você vai conseguir, através de uma relação, né, de uma conversa, trazer essas questões onde você possa se comunicar mais adequadamente com a pessoa. Então, eu acredito que esse é um livro que faz muito deveria fazer bastante a percepção, trazer a percepção, né, da pessoa das relações públicas. Depois eu tenho aqui, mas esse é mais para a escola.
é a disciplina restaurativa para escolas. Mas ele traz alguns exemplos de escolas, mas também se você transferir como se fosse a situação de uma empresa, eu acho que ele cabe muito dentro disso. Também ele é da Judy Miller e Lohane Sturtman. Stutz. É bem difícil Professora, a senhora conseguiria nos dar um exemplo de como levar isso para dentro de uma organização? Aqui. Londrina Paziando está aí, participando da nossa live, muito obrigada. Acredito que o Luiz, né, o nosso parceiro, muito bom mesmo. Sim, Antônio Lago também entrou aí lá da 6ª Região, presidente do Conherp, Gabriel, que sempre nos acompanha. Me fala como que a gente poderia transpor isso para uma realidade de uma organização, desses exemplos do livro. Eu posso trazer um exemplo da escola, é uma organização, é como se fosse uma empresa, ok? É onde eu trabalho mais e onde a gente tem um foco grande. Aqui em Londrina, nós trabalhamos com 121 escolas, em torno de 40 mil alunos, né, na rede municipal, da educação infantil até o 5º ano, que é a nossa principal, são as crianças que a gente tem. Então, vamos pensar numa escola, tanto particular como da rede pública, né? Eu tenho 2 possibilidades de fazer um trabalho nessa escola com crianças. Vamos pensar inicialmente com crianças. Se o professor ele tem uma formação, ele pode tanto trabalhar a questão de prevenção com as crianças, trazendo círculos onde a gente vai trabalhar o ouvir, trabalhar a questão de valores, de respeito. Aqui a gente não tem, mas eu tinha preparado algumas imagens até para mostrar, né, as crianças em círculo, mas aqui a gente não vai conseguir colocar. Então, desde da educação infantil, a gente já trabalha o círculo com essas crianças. E elas já vêm, aos poucos, conhecendo, aprendendo a ouvir, aprendendo a saber que ela tem um momento de falar. Não tem aquelas crianças que chegam na mãe, fica enchendo o saco até ela parar de fazer o que está fazendo para poder ouvir a criança. Então, isso é um aprendizado, né? E isso, o círculo, ele nos treina, vamos dizer assim, para que a gente possa aprender a ouvir e a esperar a minha vez, né? Que eu tenho direito à fala, que eu tenho direito ao meu momento, mas que eu posso esperar o outro no momento dele, e isso é respeito. Então, desde pequena, essas crianças já vêm trabalhando e aprendendo isso, através de círculos pequenos, com falas mais dentro do nível deles, né? Que a gente tem que traduzir isso para criança, usando imagens, até as crianças mais de 5º, 4º, 5º ano, onde a gente trabalha os círculos dentro da sala de aula, com a construção de vínculos, né? A gente leva questões como bullying para dentro da sala de aula, e de forma que eles mesmos, chegou uma escola uma vez que chegou para mim e a diretora falou assim: Carla, você acredita, eles chamam de assembleia o momento do círculo, você acredita que as crianças nossas hoje, às vezes acontece alguma coisa lá no recreio, eles chegam na sala de aula e dizem assim: professora, nós precisamos de fazer uma assembleia. Ou seja, o professor já entendeu que lá aconteceu alguma coisa, que eles precisam sentar em círculo para poder achar em grupo, coletivamente, uma solução para o que aconteceu lá fora. É a construção de uma nova geração, de uma sociedade mais consciente de respeito ao outro. E de entender que o círculo, ele proporciona essa questão da segurança. É ali que eu posso falar. Eu não preciso bater, eu não preciso responder de outra forma. E isso, quando a gente leva para a empresa, para os gestores, porque a gente não para só com os nossos alunos. A gente tem conflito entre professores. A gente tem conflito entre gestores. A gente tem conflito dentro de escolas.
Então, tem hora que a gente precisa parar, juntar os professores e vamos trabalhar com esses professores dessa forma, que ele possa se sentir seguro e, junto com a sua equipe, construir os valores e o direcionamento de trabalho para aquele ambiente escolar. Então, então é algo que a gente vem, é um trabalho que a gente vem fazendo, de formiguinha, né? E a gente vem construindo isso aos poucos, porque às vezes tem um pouco de resistência, né? Tem um pouco de, isso aí, vão ficar lá falando de mim, chorando. Não, mas não é por aí. A gente percebe resultados, assim, valiosos e grandiosos, né? No dia a dia de quem vem trabalhando com um círculo. Um dado que é bem bacana, no Sense, que é do menor infrator aqui em Londrina, já se usa muito os círculos de diálogo, para que não tenha esse adolescente reincidente em assalto, em roubo, em pequenas infrações, né? E a gente percebe, a doutora Cláudia, ela fala muito isso, que isso está sendo construído muito ao longo do tempo, mas que já vem trazendo muitos resultados, né? Os próprios delegados de plantão hoje dizem que não tem tanta reincidência como tinha antes. E quando a gente leva isso exatamente para dentro da empresa, quando a pessoa das relações públicas, ela está trabalhando ali com a sua equipe e percebe essa necessidade e constrói esse vínculo, a gente sabe que o trabalho, ele melhora muito, ele frutifica, né? Então, é exatamente isso que é a nossa construção hoje em cima da justiça restaurativa, é saber adaptar ela para o meu ambiente. Você começou a falar de resultados, né? Nós conseguiríamos fazer um levantamento e dizer, olha, se não houvesse a justiça restaurativa em casos específicos, como seria o resultado daquele processo? Tá me ouvindo, professora? Eu não consegui ouvir, desculpa. Tá, eu falei o seguinte, quando a gente fala de resultados, né, qual resultado a gente poderia ver com relação a acontecimentos que tiveram a justiça restaurativa, né, a ação do círculo, do diálogo, e onde não houve? Como é que a gente conseguiria fazer uma comparação desses momentos com e sem a justiça restaurativa? Aqui em Londrina, a gente, desde 2015, que a gente vem gradativamente trabalhando dentro das escolas hoje com a justiça restaurativa. Então, iniciou-se em 2015 com uma escola só com os professores e depois foi passando por algumas turmas daquela escola, depois foi passando para uma outra escola. Então, a gente percebe assim, não resolve todos os problemas do mundo, não é o que fala assim, uhul, agora descobri uma receita. Não é por aí. Mas a gente percebe assim, hoje eu não consigo mensurar, mesmo porque a gente começou em todas as escolas agora. Agora, essas escolas que estavam mais antigas, que já vinham com projeto piloto, a gente percebe, sim, um crescente índice de melhoria e de diminuição de conflitos, brigas, hora do recreio, as crianças apresentam a questão do respeito, porque a gente trabalha muito essa questão hoje, né? Isso está sendo muito mais forte hoje nas escolas que têm a justiça restaurativa e que são escolas que estão em situações mais vulneráveis, né? Então, a gente percebe isso. E uma outra demanda que a gente vem iniciando, que a gente até começou esse ano, mas por conta da pandemia parou um pouco, é esse mesmo trabalho com os pais. Então,
trabalhar com a comunidade, com os professores e com alunos, veja, a gente não tem como dizer que não melhora, né? Eu não consigo ainda mensurar em valores, em números, né? Mas que a gente tem essa noção que realmente faz uma diferença, ela faz sim. Eu queria ler, eu recebi um documento aqui da Val, e ela me mandou um manual muito legal, e eu queria ler um texto que eu acho que ele fala muito desse trabalho, né? Então diz o seguinte: uma palavra qualquer pode gerar uma discórdia. Uma palavra cruel pode ser destrutiva. Uma palavra amarga pode provocar o ódio. Uma palavra brutal pode romper um afeto. Uma palavra agradável pode suavizar o caminho. Uma palavra a tempo pode evitar um conflito. Uma palavra alegre pode iluminar o dia. Uma palavra amorosa pode mudar um comportamento. Esse texto é Narcea, S.A. de Narcea, não sei qual os dois primeiros nomes. Mas a gente poderia resumir hoje a justiça restaurativa nesse texto, professora Carla? Eu acredito muito nesse poder da palavra, a comunicação, que é uma ferramenta que a gente tem desde os primórdios, né? E que a gente utiliza-se dela no dia a dia. E é exatamente isso, né? Eu posso usar ela da forma como eu achar que eu devo usar, mas ela traz consequências, né? Então, e é bem isso que a gente pensa na justiça restaurativa. Você tem o poder de fazer o que você quiser na vida, mas tudo isso traz uma consequência, né? E a restauração dessa consequência, às vezes, é muito mais difícil, mais dolorosa, é um caminho mais tortuoso, né? Por isso a gente pode aprender a ser uma pessoa melhor. E eu acho que é isso que a justiça restaurativa traz, né? Quando você traz uma palavra de amor, uma palavra de afeto, quando você coloca bem as suas palavras, né? Não de ser uma pessoa que fala bonito, mas de uma pessoa que traz dentro de você uma nova forma de conviver com as pessoas, né? Então, eu acho que a gente pode sim resumir nesse texto, né, a justiça restaurativa. A importância da palavra, né, da comunicação, e nós, a força, com certeza. Entrou agora na nossa live o Patrick, que é um aluno, professora, e aí eu preciso agradecer a presença dele. Ele é ganhador de um concurso que nós fizemos, de um vídeo unânime, né? Ele foi um vencedor unânime, e ele falou em 1 minuto o que é o RP. E é exatamente a importância da comunicação e como você se comunica, né? E nas minhas conversas com a Silvia, com a própria Val, a questão do RP, trabalhar com a justiça restaurativa, na minha visão, é a questão do propósito, né? Porque nós, profissionais de RP, temos sempre o propósito. Então, muito mais do que trabalhar com os clientes, com o serviço, com o produto, nós temos que ver além disso, que é a questão do propósito, né? E só se tem propósito quando você tem uma comunicação não violenta, quando você tem uma escuta ativa. Então, é toda uma construção que pode se fazer com relação a esse trabalho tão bonito da justiça restaurativa. A gente conseguiria saber, nós já falamos aí de Londrina, né? E lá do Rio Grande do Sul. Como que é o Brasil, né, com relação à justiça restaurativa? Existe uma abrangência em todos os estados? Como eu disse
anteriormente já, realmente, quando a justiça, deixa eu só procurar aqui, mas quando a justiça restaurativa veio para o Brasil, que iniciou lá em Rio Grande do Sul, ela foi crescendo e repercutindo por todo o Brasil, a ponto de se chegar e entender que precisaria de uma resolução para regularizar ela dentro do Brasil. Então, hoje, eu acredito, como eu disse, eu fiz um curso onde somente 3 estados do Brasil não tinha alguém fazendo o curso, não tinha representatividade. E é um curso de aperfeiçoamento, quer dizer, ali das 200 pessoas que estavam presentes no curso, todas elas já eram facilitadoras e já desenvolviam a justiça restaurativa no seu estado. Tem uma regulamentação também, eu não vou lembrar exatamente agora, mas eu acho que é no CNJ. Todos os estados, eles têm esse vínculo, né, através do CNJ, e eles estão ali, eles colocam, eles fazem uma adesão, né, como se fosse uma adesão para poder trabalhar a justiça restaurativa no seu estado, no seu município. Então, realmente já é algo nacional, que a gente pode dizer sim que é nacional, e que tanto na justiça, no judiciário, tanto nas escolas, né, rede particular, rede pública, estadual, municipal, a gente vê crescendo cada dia mais. Cada dia mais, muitas empresas trabalhando em cima da justiça restaurativa, e como a pessoa não precisa ser um psicólogo ou um mediador ou ter uma formação específica, ela facilita por isso. É claro que você tem que ter um perfil, né? É um perfil de uma pessoa que consiga entrar num círculo, de ter uma boa comunicação, tem assim todos os passos de como um facilitador deve trabalhar. Mas ele no Brasil vem avançando grandemente em todas as áreas a questão do trabalho através dos círculos de diálogo. Muito bom. Então, significa aí que você, profissional de RP, pode pesquisar, pode se inteirar mais desse assunto, que é um assunto fundamental no momento em que ouvir o outro, né, é essencial, inclusive, dentro de uma organização, de uma empresa que trabalha com lucro, a satisfação do seu cliente é você saber o que ele pensa e como ele pensa, né? E uma equipe interna que sabe o que é a sua empresa, a missão, visão, valores, os objetivos, onde os conflitos são minimizados, né? Tudo isso reflete no crescimento e no desenvolvimento de uma organização, como é uma escola, né? Sim. Uhum. Com certeza. Então, professora, nosso tempo já está terminando, já está acabando, mas eu quero agradecer muito a sua participação. Quero dizer que o REP está à disposição, né? A Silvia está falando, daí a importância do treinamento, não é terapia de grupo. Exatamente. Isso é fundamental lembrar isso, que não é terapia de grupo, né? São as pessoas aprendendo a se relacionar. Com certeza, com certeza. Vai muito além, né? Uhum. E que o Conselho está à disposição, somos parceiros do Compass, comunicação não violenta, com certeza faz parte aqui dos nossos propósitos, e conte conosco sempre que houverem campanhas de divulgação da justiça restaurativa e da campanha da não violência, né? Da comunicação não violenta. Nós tivemos agora a 3ª semana da Justiça Restaurativa aqui em Londrina. Todo novembro, né, na 3ª semana de novembro, a gente comemora a Semana da Justiça Restaurativa. E a gente teve muitos eventos acontecendo, e não só aqui no Brasil todo. Então, se vocês entrarem no Instagram ou no Face, buscando círculos de diálogo, círculo restaurativo, comunicação não violenta, vocês vão perceber que existem muitos grupos, né? E que a gente está mesmo conectado. E a importância
de todos os profissionais estarem conectados. Venha para a gente, então, também, relações públicas, vamos criar histórias com relação pública e a justiça restaurativa e vamos levar isso para um bem maior, que é a construção do ser humano na sua integralidade. Que bom, muito bom. Olha, você que nos acompanha, semana que vem, então, premiação do profissional RP do ano, direto de Curitiba, com os profissionais do estado do Paraná, e aqui de São Paulo, com os profissionais do estado de São Paulo, tá? Muita expectativa, votação popular, tivemos, assim, uma adesão muito grande, isso nos deixa muito feliz, porque mostra aí a participação de todos os profissionais e alunos de relações públicas. Então, esperamos você na próxima quarta-feira, às 18 horas. E a Silvia lembrando aqui o Núcleo de Estudos de Paz de Londrina, que também são parceiros, tá bom? Professora, muito obrigada, um grande abraço e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, uma boa noite a todos e estamos à disposição para qualquer outro esclarecimento, estamos sempre em conjunto, né, com vocês, para a gente poder sempre estar discutindo novas maneiras da gente trabalhar em conjunto. Muito obrigada, um grande abraço para vocês, até mais. Para vocês também. Obrigada. Até mais, tchau, tchau, tchau.